Queria o seu parecer sobre um caso. A minha filha de 45 anos com espectro autista severo. Já ouvi Hum. muitos palestrantes dizerem que foram assassinos ou suicidas. Isso procede? Essa ideia de você fazer uma tabela em que você diga: "Se é isso, só pode ser aquilo", não faz sentido na lei de causa e efeito. Porque a lei de causa e efeito, ela tem por propósito, a educação do espírito, não é a punição dele. O que que pode levar a pessoa a viver uma experiência desse tipo? Isso pode ser motivado por fenômenos que têm a ver com a negação da própria existência. Uma boa obra que você vai encontrar orientações sobre esse sentido do que você está buscando, é a obra Loucura e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda. Lá você vai encontrar explicações sobre esquizofrenia e sobre autismo, mostrando que lá fala que o autismo seria o caso da esquizofrenia em mais alto grau, em que o espírito ele nega por inteiro o contato com a vida, ele rejeita a própria existência, ele não quer o contato com a carne, ele não quer isso. Então, os casos mais severos estariam mais relacionados com a inaceitação do processo reencarnatório. Então, eu me fecho, eu me isolo e não procuro contato com o mundo exterior. Isso porque está falando do aspecto dos casos de autismo severo. Então, ele não faz contato com o mundo exterior, ele não mantém contato com ninguém, ele está fechado praticamente no seu próprio mundo, ele vive aquilo ali por quê? Porque, de certa maneira, a existência não lhe agradou, ele não queria isso. Seja porque ele vive um processo de dor muito profundo, no sentido de ser um espírito que teve muito ódio, muita mágoa, muito medo, e isso faz com que a mente do indivíduo fique praticamente voltada para uma ideia. E quando ele reencarna, ele vem reconstruindo a sua condição de normalidade, e uma das etapas desse processo de construção é o corpo já saudável, mas a mente ainda com dificuldades de se relacionar com o mundo exterior. No tempo, no curso do tempo, novas existências vão sendo oferecidas e ele vai voltando a se abrir para o mundo externo até voltar à sua lucidez para continuar o seu processo educativo. Mas isso estaria relacionado não obrigatoriamente com assassinatos ou com violência, porque há muitos assassinos que não experimentam isso. Então não faz sentido você dizer que isso é por causa daquilo, mas está muito mais relacionado com os indivíduos que implodiram a sua personalidade e estão voltados só para si mesmo, vivendo as experiências do fundo do seu eu e a encarnação que lhe foi oferecida para esquecimento do passado, sabe? E aqui eu vou fazer até um parêntese. Existem muitas pessoas que dizem assim, você faz reencarna para poder esquecer o passado e tal. Você reencarna para esquecer o passado em dois sentidos. Aquilo que você fez, para você não ficar lembrando, e aquilo que fizeram a você. É muito bom reencarnar, porque às vezes você fica vivendo o ódio daquilo que lhe fizeram, reencarna, esquece. Vai começar uma nova história. Então, para quebrar aquela sensação de que você está sempre vivendo aquela história do mal que lhe fizeram. E aí, às vezes, o espírito reencarna, mas ele não aceita a existência. E não quer isso. E aí ele acaba se fechando dentro de si mesmo. Dentro dessa leitura que o Espiritismo nos oferece, não é necessário que tenha sido vinculado a um caso de assassinato ou de coisa semelhante. Mas isso tem muito mais a ver com dramas profundos que a alma tem, que dizem respeito à sua própria história, do seu próprio eu, da maneira como ela reagiu. Às vezes ela foi profundamente agredida, aí ela se fechou. Aí ela não quer contato com o mundo exterior, né? Ou ela, de repente, é alguém que ficou fixado numa ideia muito tempo e, pelo fato de ficar fixado dentro de si mesmo, acabou se desconectando das questões exteriores. O importante é que tudo tem solução, viu? Nós estamos falando de um retrato, que é a questão do autismo. Mas isso não quer dizer que esse espírito está condenado a ser isso, não. Isso já vem de um processo de libertação, está vivendo essa experiência hoje, e nas próximas existências ele vai progressivamente ampliando as suas condições sociais, resgatando a sua plena condição de relação,
para que ele, no futuro, retome a sua história normalmente. Então, isso é apenas uma janela de tempo em função de uma história que se viveu lá atrás e que a pessoa está reconstruindo através de uma nova encarnação.